Meu amigo investidor, você aí, ó, que tem CSN Mineração em carteira, está prestes a receber aí os seus dividendos da empresa. Uma bagatela de 1,3 bilhões de reais vai para o bolso dos acionistas, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na apresentação do resultado do primeiro trimestre aí de 2025, pessoal, para saber aí da onde vão sair esses dividendos e demais informações aí que todo investidor precisa saber, meu amigo. E acompanhar também o preço do minério de ferro aqui. Você tem acompanhado o preço do minério de ferro? Que investidor é você, meu amigo, que não acompanha o preço da commodity que a sua empresa negocia, meu amigo? Você tem que estar ligado aí nessas informações. Mas antes te peço, deixe o seu like, inscreva-se aí no canal e ative o sininho aí das notificações para você estar recebendo as notícias das empresas mais negociadas aí da Bolsa Brasileira. E aqui, meu caro, o Conselho de Administração da CSN Mineração aprovou aqui a distribuição de 1,3 bilhões em dividendos aos seus acionistas, em antecipação ao pagamento mínimo obrigatório, pessoal, no qual eles irão pagar 1,90 bi aqui, ó, referente a dividendos intermediários correspondentes ao valor de 20 centavos aí, e 210 milhões referentes, pessoal, ao pagamento de juros sobre capital próprio, o tal do JCP aí, ó, que come 15% aí do seu valor, que vai dar uma mixariazinha aqui de 3, quase 4 centavos aí, pessoal, mas faz uma grande diferença a longo prazo, né? Dando num total aí, pessoal, de 23 centavos, mais ou menos 4% aí do valor das suas ações, um excelente dividendo aí que a empresa está proporcionando ao seu investidor. E para você ter direito a esses dividendos aí, você tem que ter as suas ações, pessoal, e dormir com elas no dia 12 de maio. Sendo que aqui, ó, no dia 13 de maio, se caso você adquirir as suas ações, já vai ter perdido aí os seus dividendos. Então, lembrando aqui, ó, até 12 de maio aí, ó, você precisa adquirir as suas ações para ter direito aí aos seus dividendos de 23 centavos. Seguindo aqui, pessoal, com a informação, ela reportou aqui um prejuízo líquido de 357 milhões aí de reais e uma perda de 164% ante o lucro de 558 milhões registrados no mesmo período de 2024. Poxa, Fernando, mas me explica isso aí, meu caro. Como a empresa tem prejuízo aí, ó, e tá pagando uma porrada em dividendos? Meu amigo, eu vou explicar isso agora aqui, ó, no site de apresentação aqui do primeiro trimestre aí de 2025. Vou explicar aqui, ó, direitinho a vocês, presta atenção aí. Mas antes, vamos aqui chegar e verificar aqui, ó, o volume de produção aqui, pessoal, e estoques da companhia. A sua produção mais compras aqui, pessoal, de minério de ferro, teve uma baixa aqui, ó, de menos 7,3%, referente o primeiro TRI de 2025 contra o quarto TRI aqui, ó, de 2024. E isso aqui, pessoal, essa diminuição foi um resultado referente aqui ao menor volume de vendas aí. Mas em comparação aqui, ó, com o primeiro TRI de 2025 contra o primeiro de 2024, ela teve um aumento aqui, pessoal, de 11,5% aqui, ó. Pois um período contra o outro, pessoal, ela teve uma melhora aí, ó, na eficiência da operação, por conta do clima mais seco e com menos chuvas, o que fez aí a empresa poder extrair um melhor desempenho aí, ó, na extração do minério. E aqui, pessoal, na parte aqui dos estoques, vemos aqui que, levando em consideração TRI contra TRI, ela teve um aumento aqui, ó, em 15,4%. E levando em comparação ano contra ano, uma diminuição aqui, ó, de 3,8%, pessoal. A elevação dos estoques contra o quarto TRI
reflete o forte volume de vendas aí no período. E por ter mais vendas, consequentemente aqui, ó, tiveram também que aumentar os seus estoques. Verificando o volume de vendas e receita líquida, está aqui, ó, comparando tri com tri, ela teve uma diminuição aqui, ó, de 10,2%, mas comparado ano contra ano, um aumento aqui de 5,4%. E esse valor de 9,6 mil toneladas foi um recorde aqui da empresa no período. Lembrando que sempre os primeiros trimestres de cada ano a empresa é impactada pela sazonalidade, pelas chuvas, fazendo assim ela ter sim, pessoal, um aumento de 5,4% aí. E provavelmente esse número aqui nunca vai superar os números dos quartos trimestres aí de cada ano, porque geralmente do segundo tri para o quarto tri, pessoal, quase não há chuvas para interferir aí na capacidade produtiva da empresa. Provavelmente aí no segundo tri de 2025 ela reverterá essa baixa de 10,2%. E falando sobre a realização de preços em dólares por tonelada, ela teve uma média aqui nas suas vendas de 103,6 dólares por toneladas, e tirando todas as despesas, pessoal, perdas com qualidade de material, frete, umidade, logística, ela colocou no bolso aqui, ó, quase 62 dólares de lucro por tonelada. Ou seja, pessoal, um retorno muito alto aí, levando em consideração o preço da commodity hoje. Vemos hoje que o minério de ferro aqui, ó, está em 98 dólares. Provavelmente aí, essa média aqui no segundo tri de 2025 pode ser um pouco mais baixa. Aí o investidor se depara com informação dessa e não entende porque a empresa aí, mesmo lucrando 61 de cada 100 dólares aí, ó, de minério de ferro que vende, ainda teve prejuízo. Mas calma, meu amigo, calma, pessoal. Isso aí eu vou explicar rapidinho para você. Fica aí, meu amigo. E o seu EBITDA aqui, referente tri contra tri, deu uma diminuída aqui, pessoal, saindo de 51,6% para 41,8%, mas em comparação ano versus ano, vemos que seu EBITDA saiu de 40,1% para 41,8% aí. E falando-se sobre investimentos, pessoal, seu CAPEX tem uma diminuída aqui, ó, tri contra tri em 42,8%. Devido aí ao baixo volume de vendas. Para quem investir muito no primeiro trimestre, se sempre no primeiro trimestre de cada ano as vendas são baixas, né, pessoal? Não faz sentido. Então sim, teve uma diminuição aqui, ó, no CAPEX, nos investimentos, referente ao quarto tri de 2024 para o primeiro tri aqui de 2025, mas se levar em comparação o primeiro tri de 2024 contra o primeiro de 2025, teve um aumento aqui, ó, de 49%, sinalizando que a empresa aqui, ó, aumentou os seus investimentos aqui, ó, em comparação ao ano passado. É um belo ponto positivo para a empresa, sinalizando a evolução da empresa. Agora vindo para o perfil de endividamento, pessoal, olha que coisa linda aqui, ó, quase 14 bi e 300 milhões em caixa. As suas dívidas são isso aqui, pessoal, distribuídas aqui, ó, em suaves parcelas. E se a empresa quisesse pagar toda essa dívida de uma vez, teria caixa sobrando aqui, pessoal, fazendo com que sim, ó, a sua alavancagem esteja aqui em 0,65 vezes. E diz aqui que a CSN Mineração encerrou o primeiro tri de 2025 com um total de 14,3 bilhões em disponibilidades, queda de 5,9% em relação ao quarto tri de 2024, refletindo o impacto da variação cambial no caixa em dólar. Não obstante, a companhia segue com uma sólida composição de caixa ao totalizar 4,1 bilhões no trimestre. Então, meu amigo, ela tinha aqui, ó, um caixa de 15,2 bilhões no quarto tri de 2024. Porém, com a baixa do dólar, pessoal, o ativo hoje tem disponibilidade
14,3 bilhões aí. Mas ainda é muita grana, é muito dinheiro aí, ó, deixando a companhia em uma situação confortável aí para ficar suave aí na lagoa, pessoal. Sem problemas, sem sustos e ainda podendo tirar 1,3 bilhões aí do seu próprio caixa para poder estar aí contemplando os seus acionistas. E esses 357 milhões de prejuízo aqui, pessoal, é referente a um prejuízo financeiro pela queda aí da cotação do dólar, pessoal. Se você verificar aqui, ó, o preço do dólar, vamos dar uma olhada aqui, pessoal. O preço do dólar aqui, ó, hoje está em 5,64. E esse dólar chegou num pico aqui, ó, de 6,29 em dezembro do ano passado. Essa queda brusca aqui, ó, que fez a empresa tomar esse prejuízo aqui, pessoal, no primeiro trimestre aqui de 2025. É um prejuízo financeiro, pessoal, mas levando em consideração no operacional, a empresa está produtiva e muito bem das pernas aí, não precisa se preocupar. A CSN Mineração registrou um prejuízo líquido de 357 milhões contra um lucro líquido de 2 bilhões registrados no trimestre anterior, que é esses 2 bilhões de reais aí, sendo um impacto de 1 bilhão da variação cambial sobre o caixa em dólar, o principal fator para a reversão desse resultado. Esse 1 bilhão significa isso aqui, pessoal. A empresa tinha em caixa 15 bilhões e 200 milhões. Por causa da variação do dólar, hoje ela está com 14 bi e 200, quase 14.300 aqui, pessoal. Então, não se assuste, não se desespere, não arranque os seus cabelos e muito menos não venda as suas ações. Fique sossegado aí que a empresa está muito bem. E o seu minério de ferro aqui, pessoal, está em 98 dólares. E sim, pessoal, um preço ainda confortável aí para a empresa poder gerar os seus lucros. E vemos que ela chegou aqui, pessoal, no mês de maio em 118 dólares. Teve uma outra alta para 106, caiu novamente para 98 e esse sobe e desce é infinito, pessoal. Não se assuste aí que é algo normal. Puxando de 2025, então, já entrou em 98 dólares o preço do minério de ferro. Teve uma leve alta aqui, ó, de 107 dólares e caiu novamente para 98 dólares. Resultando aqui, pessoal, entenda, nesses 103 dólares aqui, ó, de média das vendas aí do minério de ferro, acima dos 100 dólares aí, considerado o break-even, que é a normalidade aí do que a empresa precisa para gerar grandes dividendos aí para um retorno ao seu acionista. Então, apesar de estar em 98 dólares e 50 hoje o preço do minério de ferro, ela conseguiu aqui uma média de 103 dólares aí nas suas vendas. Um excelente resultado para a empresa e parabéns aí, CSN Mineração. Vou continuar aí comprando como o tio Barsi está comprando nos dias de hoje. E olha que surpresa, saiu de 6 pila para 5,86. A sardinhada se assustou com a informação, né, das perdas financeiras da empresa e largou o preço aqui, ó, mais baratinho para mim comprá-las, pessoal. Sim, eu estou comprando sim CSN Mineração. Não é recomendação de compra e venda aí, mas o preço está muito interessante, meu amigo. E eu não vou deixar de aproveitá-las. Uma variação aí, ó, de 30% positivo, um PL em 7 vezes e um P sobre VP em 3 vezes, dando retorno aí para o seu acionista em quase 13% aí de dividend yield. Isso aqui está um pouco desatualizado, o ROI um pouco desatualizado, dívida líquida um pouco desatualizada. O investidor 10 tem que estar melhorando isso aí para a gente. Então, lembrando, até 13/5 você pode estar aí
adquirindo as suas ações e está recebendo aí os seus dividendos. Então, pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, tem CSN Mineração ou está interessado em investir em CSN Mineração, te peço aí, deixa o seu comentário para mim ficar sabendo aí, meu amigo. Me diga aí quanto você tem de CSN Mineração em carteira e quanto você vai estar recebendo aí de dividendos, já que você vai colocar 23 centavos aí de dividendos no bolso. Diz aí, meu parceiro, e fico por aqui. Mas te espero aí no próximo vídeo. Valeu, fui, obrigado e tchau!